Só me avisa quando estivermos online. Já tá ao vivo, gente. Já estamos? Sim. Ótimo, então. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham em mais um webinar, né, dessa série de webinars que a Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde tem feito desde o mês de março, em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que foi no último dia 24 de março. Então, hoje, eu tenho o prazer de moderar a webinar com o título de Ferramentas para o Alcance das Metas por um Brasil Livre da Tuberculose. Conheça mais sobre o MAF e sobre o CIEDES. Então, eu agradeço o convite à coordenação, especialmente à TM, aos colegas da coordenação, para moderar um webinar de um tema tão importante e num momento tão oportuno para o enfrentamento da tuberculose e também de outras doenças socialmente determinadas no país. Hoje a gente tem aqui duas grandes especialistas no tema, né, nos respectivos temas. Nós temos a professora Gabriela Magnabosco, e a Patrícia Sanini, que também é professora e trabalha na coordenação do Ministério da Saúde. E elas vão compartilhar conosco um pouco, né, da vivência e da experiência nessas duas importantes ferramentas para o fim da tuberculose como um problema de saúde pública no Brasil, consequentemente nas Américas e no mundo. Me apresentando, eu sou Cleidson Andrade, atual consultor nacional em tuberculose e hanseníase na OPAS-OMS Escritório do Brasil. Venho do Ministério da Saúde, trabalhei na coordenação, fui colega de trabalho da Gabriela e da Patrícia, então para mim é uma satisfação moderar duas grandes especialistas e que eu tenho a satisfação de chamar de amigas, né? Então acredito que vai ser uma conversa bem gostosa nessa tarde. Só para lembrar, as perguntas podem fazer no chat, utilizem o chat para interação, para perguntas, dúvidas, contribuições. Ao final das duas apresentações, a gente vai fazer aqui algumas intervenções e abrir para o debate. A quem precisa de certificado, a coordenação não disponibiliza diretamente o certificado, mas a webinar ela emite o certificado pela página webinar.aids.gov.br, podem acessar por lá e ao final da webinar vocês conseguem acessar o certificado, todo o material, incluindo as apresentações, e essa webinar vai ser gravada, então, para quem não conseguir acompanhar toda, ou, enfim, se você conhece alguém que se interessa pelo tema, pode encaminhar posteriormente. Então, começando, né, a tuberculose, como todos sabem, é uma doença impulsionada fortemente por determinantes sociais e econômicos. Então, fatores como pobreza, desnutrição, más condições de vida, de trabalho, entre diversos outros, afetam sobremaneira o adoecimento e o desenvolvimento de tuberculose nos indivíduos, né? Então, é importante lidar com essas exigências, vamos assim colocar, né, não só as médicas, né, as questões relacionadas à saúde, mas também é importante a gente pensar no enfrentamento, né, das questões financeiras, econômicas, sociais que perpassam o processo de adoecimento por tuberculose. Então, pensando nessa multideterminação, incluindo o espectro social, é importante que o enfrentamento à tuberculose, que o combate à tuberculose, perpasse por ações e por colaboração para além do setor saúde. Se nós continuarmos olhando, né, para uma doença multideterminada que tem um importante impacto social somente pelo setor saúde, possivelmente a gente vai estar fazendo mais do mesmo, encontrando mesmos resultados. Então, se a gente quiser realmente avançar no enfrentamento da doença, a gente vai precisar enfrentar esses outros ambientes, né, para fora do setor saúde, esses outros setores para além da saúde. Em compromissos internacionais, né, na última declaração política da reunião de alto nível das Nações Unidas em 2023, a Organização Mundial da Saúde e todas as autoridades, né, políticas que estavam presentes se comprometeram a avançar
com a responsabilização multissetorial, tentando responsabilizar, né, outros setores, tanto de alto nível, né, em esfera internacional, esfera nacional, mas também em nível local, estados e municípios, para a responsabilização quanto à importância, né, do papel desses outros setores no enfrentamento da tuberculose. E daí que surge o MAF, né, que é o Multisector Accountability Framework contra a tuberculose da OMS, que é uma ferramenta que vai ser apresentado pela professora Gabriela para, em alto nível, principalmente, né, fazendo envolvimento eficaz político, né, de responsabilização política de outros setores, garantir o acesso, né, à prevenção, diagnóstico, tratamento e todos os cuidados que perpassam o processo de adoecimento por tuberculose. O MAF é, então, uma ferramenta muito importante, né, de monitoramento do alcance dos compromissos políticos da estratégia pelo fim da tuberculose da Organização Mundial da Saúde. E a gente observa que ele vem sendo traduzido de forma muito sublime pelo Brasil, né, de forma muito exímia pelo Brasil, através do Comitê Interministerial de Enfrentamento das Doenças Determinadas Socialmente, o CIEDES, que vai ser apresentado pela Patrícia, e que traduziu agora há 2 meses, né, em fevereiro de 2024, no programa Brasil Saudável, que a Patrícia também vai trazer, né, ali o que seria o programa Brasil Saudável. Então, eu quero dizer que as apresentadoras, né, terão aí 20 minutos, 20 e poucos minutos para apresentar, para que a gente tenha tempo para esse rico debate. Então, começando com a professora Gabriela, que vai nos falar um pouco, né, sobre o MAF, a experiência do Brasil executando o MAF. A professora Gabriela Magna Bosco, ela é enfermeira, doutora e pós-doutora em Ciências da Saúde pelo Programa de Enfermagem em Saúde Pública da Escola de Enfermagem da USP Ribeirão Preto. Já trabalhou na coordenação de vigilância da tuberculose, micoses endêmicas e micobactérias não tuberculosas do Ministério da Saúde e atualmente é professora adjunta do Departamento de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá, onde também coordena o grupo de estudos e pesquisas em HIV/AIDS e tuberculose, e o grupo de estudos operacionais da tuberculose, sendo também coordenadora da área técnica, da área de pesquisa em coinfecção TB-HIV da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, a Rede TB. Então, Gabriela, obrigado por aceitar o convite em fazer essa apresentação. A gente já visualiza a sua apresentação, vou te pedir apenas para colocar em modo apresentação e pode começar. Bom, boa tarde. Então, inicialmente, eu estou colocando aqui em modo apresentação. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite da coordenação da CGTM e agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, mais um webinar, né, promovido aí pelo Ministério da Saúde e, nesta etapa, trazendo aí um tema de grande importância e, acredito eu, de também bastante interesse, né, das pessoas envolvidas no enfrentamento, no controle da tuberculose aqui no país. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, agradeço muito o convite e, Cleidson, também agradeço bastante a apresentação, acho que sim, estaremos aqui entre amigos, né, e pessoas que trabalham juntos, engajadas na causa, e isso faz muita diferença, acho que amplia nossas possibilidades de debate e de contribuição, né, não só entre nós, mas com todos aqueles que estão participando aí e nos prestigiando nessa tarde. Bom, então, vou falar um pouco para vocês a respeito dos desafios e aprendizados da aplicação piloto do MAF-TB aqui no Brasil. Assim como colocado pelo Cleidson nessa breve introdução, que é importante a gente retomar para entender, de fato, né, o contexto e a aplicação desse instrumento, dessa ferramenta, que faz parte, né, de um arcabouço aí de estratégias multissetoriais para a resposta à tuberculose. Então, qual que é o contexto e o cenário, né, da onde surge essa proposta, tanto internacional como aqui no país? Então, a gente sabe aí da problemática da tuberculose como um grande problema de saúde pública mundial, então, uma doença que acomete aí milhares, milhões de pessoas ao ano e que também leva a óbito
muitas pessoas, apesar dela ser uma doença, né, milenária, de termos aí diagnóstico e tratamento, e aí entendendo, né, na altura aí dos anos e da atualidade, o que pode estar acontecendo, que a gente não consegue, né, de fato avançar na eliminação da doença. Sim, tem as causas da multideterminação e as questões sociais, econômicas e culturais. Então, diante de todo esse contexto, esse panorama, o mundo olha para a tuberculose, né, com um olhar de grande importância, pensando na saúde pública, na saúde coletiva, no bem-estar social. Então, a partir disso, a gente tem a proposta da Organização das Nações Unidas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem lá o objetivo de número 3, referente à saúde, que traz a tuberculose, né, descrita pela primeira vez, como uma das doenças com vistas à eliminação, né, em busca da eliminação desta doença, dentre outras, visando aí o bem-estar social de uma forma geral. E aliado a essa questão da Organização das Nações Unidas, dos ODS, a gente tem também a Organização Mundial da Saúde, trazendo a estratégia pelo fim da tuberculose, a NTB Strategy, para que a gente consiga avançar e atender aí essas metas, né, e essa busca internacional e aí global de eliminação da doença como um problema de saúde pública. Então, baseado nesses objetivos e metas, a gente trouxe aí o Brasil, o Ministério da Saúde elaborou, publicou e lançou o Plano Nacional Brasil Livre da Tuberculose, pelo fim da tuberculose como saúde pública aqui no país. Então, a gente tem como meta, né, bem à luz dessas demais estratégias e documentos, alcançar menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035 e menos de 230 mortes por TB até 2035, 2030. Então, alinhado aí com a visão dos ODS e com a visão da estratégia NTB, a gente busca como meta, né, diminuir aí o coeficiente de incidência e a mortalidade pela doença no país, visando a eliminação como problema de saúde pública. Então, esse documento, né, o Plano Brasil Livre da Tuberculose, ele teve uma elaboração colaborativa, né, com participação de representantes da sociedade civil, da academia, passou por consulta pública, especialistas, né, no tema, para que a gente conseguisse ter esse documento, que é um documento político, porém é um documento estratégico, que norteia as ações, né? Em um país continental como o Brasil, que a gente sabe que tem várias dificuldades para a gente conseguir operacionalizar, de fato, as recomendações, o plano, ele traça ali, basicamente, o que precisa ser feito, então ele direciona. E aí esse plano, né, lançado lá em 2017, revisado, né, e relançado em 2025, ele é uma representação já, né, desse documento político do Ministério da Saúde, mas que envolve vários atores participativos aí na luta contra a tuberculose para a elaboração, né, desta proposta. Foi um plano pactuado em CIT e aprovado uma portaria. E aí, qual que é a relação desse plano, né? Além de ele estar lá alinhado com essas metas e objetivos internacionais, ele traz para o Brasil, então, esse direcionamento, com ações, metas e objetivos específicos dentro dos 3 pilares, cuidado centrado, o pilar também de vigilância, controle e ações colaborativas, e também o pilar da pesquisa e inovação. Então, ele traz dentro desses 3 pilares um arcabouço ali de ações e metas para direcionar, né, os estados e os municípios no planejamento de suas ações para o controle da doença em seus territórios, consequentemente no país e internacionalmente. No entanto, o que a gente observa, né, ao longo do tempo, que por mais que a gente tenha e a gente consiga visualizar, né, essas ações e essa preocupação em traçar estratégias, o cenário, o contexto da tuberculose, das pessoas que adoecem por tuberculose no Brasil, ele segue trazendo aí indícios alarmantes, né? Alarmantes em que sentido? No sentido desse caminhar para essa reta final aí, que seria atingir essas metas propostas internacionalmente e firmadas pelo Brasil nacionalmente. Isso por quê? A gente tem no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que saiu agora em março, né, que mais de 80 mil casos novos foram notificados no país no ano de 2023.
Então, a gente tem um coeficiente de incidência ao longo de uma série histórica, né, que vinha mantendo até um certo equilíbrio, e aí a gente observa, né, uma queda importante ali no momento da pandemia, nos anos da pandemia e nos anos que sucederam ali o impacto maior da pandemia, com uma leve melhora a partir ali de 2022. No entanto, fica bem claro que a gente tinha dificuldades de enfrentar a doença no país, no sentido de atingir essas metas, porque a gente estava assim num equilíbrio, um equilíbrio que para a vigilância mostra que algo precisa ser feito para que a gente saia desse equilíbrio e de fato tenha um resultado diferente. E a pandemia, então, essa queda de detecção durante a pandemia vem reforçar, né, e aí maximizar essas dificuldades e esses desafios que a gente poderia já vir observando e elencando ao longo desses últimos anos. Então, a partir desse cenário, o que a gente observa, né, que sim, a gente tem metas internacionais, nacionais, a gente tem um plano, é um plano multissetorial, elaborado e pactuado, né, mas que a gente tem um contexto que acaba trazendo certas dificuldades com relação ao avançar na busca pela eliminação da doença. Então, o que isso representa? Os números, eles, além de elucidar um cenário que está aquém do esperado pela ONU e pela OMS, quando a gente pensa nesses compromissos que foram firmados para o alcance dos objetivos da estratégia pelo fim da TB e dos ODS, que tem essa projeção, né, de um mundo livre da tuberculose até 2035, então o cenário está aquém, é como se fosse contraditório ali para que a gente conseguisse, de fato, chegar aí, né, nessa visão e nessa projeção que os organismos internacionais têm. E aí eles evidenciam, então, que tem um hiato, tem uma lacuna entre existência de tecnologias diagnósticas e assistenciais, que a gente tem e a gente dispõe no Brasil, e a capacidade de resposta frente à doença no país, né? Então, isso acaba ficando claro com relação ao contexto e ao cenário que a gente vem observando, né? E ao que a gente tem de ofertado e trabalhado para oferecer com relação à eliminação da tuberculose, que tem sido, sim, bastante coisa. Então, com relação a esses compromissos e diante desse contexto, é importante a gente reforçar, o Cleiton já trouxe um pouco na introdução, que o Brasil ele assume compromissos internacionais importantes em relação ao enfrentamento da tuberculose, até porque é um país de relevância para a Organização Mundial da Saúde, é um país considerado de alta carga, que está entre a lista dos três, né, as três listas da OMS para países prioritários ali. Então, o Brasil ele tem uma importância considerável com relação à eliminação da tuberculose, e ele tem também uma força, uma representação muito importante no que diz respeito ao programa nacional e à política mesmo de saúde do SUS no mundo. Então, ele assume compromissos internacionais em relação à TB. Então, na declaração da reunião de alto nível sobre TB, reforça ali a responsabilidade dos governos em ampliar o acesso tanto à prevenção quanto ao diagnóstico e o tratamento da TB, mas também na importância de estabelecer mecanismos de resposta e monitoramento, com um forte engajamento multissetorial na resposta à doença. Porque é aquilo que a gente vem falando, né? A prevenção, o diagnóstico, especialmente o diagnóstico e o tratamento, vinham sendo, né? A gente tem tecnologias aí que já estão há bastante tempo na rede. A prevenção também agora, né, bem potencializada com as questões da infecção latente, do tratamento preventivo. No entanto, se a gente não olha para um engajamento multissetorial, para uma resposta à TB conjunta, a gente viu pelos dados que a gente não consegue avançar, né? Então, esses compromissos foram reafirmados na declaração da reunião de alto nível que aconteceu em Nova York em 2023, assim como já tinham sido afirmados na reunião anterior de 2018. Então, diante desse contexto de novos e velhos desafios, a gente precisa pensar em intervenções para retomar essas ações de controle da TB, né, que a gente estava naquele equilíbrio, a gente teve aí, né, uma queda, um retorno, mas a gente precisa retomar e alavancar para que a gente consiga chegar na reta final lá, né, próximo das metas, né, de eliminação da doença. Então, a gente precisa pensar em estratégias arrojadas, com respostas com base em melhores e mais recentes evidências, e que essas evidências sejam apropriáveis aos contextos locais, que os contextos consigam, de fato, implementá-las. E a governança dos programas nacionais de TB.
né? Isso é um aspecto que um estudo da Stop TB mostrou que é essencial para a gente operacionalizar de forma efetiva e eficiente o programa com base no planejamento, no monitoramento e na avaliação, né? Então, considerando o referencial de governança desses programas, para que a gente consiga, monitorando, adequar e readequar em tempo quase real, para que a gente consiga avançar de fato nessas estratégias, qualificar as ações, né? E conseguir seguir aí mesmo diante dos desafios e de contextos que muitas vezes são desfavoráveis. Então, nesse sentido, o MAF-TB, ele é um instrumento de extrema importância, né? Então, ele foi proposto pela OMS em 2019, e ele foi traduzido, né, aqui para o português como um marco de rendição de contas, o que, ao meu ver, assim, prejudica bastante, porque me parece uma coisa muito financeira quando não é, né? Então, esse marco de rendição de contas, esse MAF-TB, ele é um instrumento que estrutura o fortalecimento de articulação e engajamento multissetorial, a participação e o controle social e a transparência das ações que vêm sendo desenvolvidas em TB. Então, ele contribui para que a gente, em conjunto, revise a resposta do país à tuberculose. E tem como principal produto, então, uma visão geral, um balanço dos compromissos assumidos e das ações de fato realizadas pelo país, na perspectiva de cada parte interessada e envolvida. Então, nesse conjunto multissetorial de observações, percepções e vivências, né, a gente vai analisar o que são os compromissos, o que foi firmado, o que está sendo ofertado e, de fato, operacionalizado, para a gente revisar esses contextos de resposta à TB em diferentes perspectivas e adequar e alinhar, e dessa forma conseguir, né, qualificar e caminhar com mais sucesso, né, na busca aí pela eliminação e pela resposta positiva ao controle da doença. Então, os objetivos desse instrumento é estabelecer um sistema de prestação de contas, mas é uma prestação de contas frente às ações. Então, de uma forma transparente, que a responsabilidade e a participação de múltiplos setores consiga olhar compromissos firmados, ações ofertadas, de fato implementadas, e o que precisa ser ajustado, o que precisa ser reforçado e o que está caminhando bem. Então, de uma forma bem transparente, com a participação multissetorial que a gente precisa, né, para, de fato, enfrentar a tuberculose, a partir, então, dessa prestação de contas. Então, ele facilita identificar lacunas, desafios, mas também oportunidades para a gente melhorar a eficácia dessas ações e acompanhar o progresso em direção à eliminação da doença até 2035. Então, ele é composto, né, por diferentes componentes, então, compromissos, ações, um monitoramento e vigilância e o mecanismo de revisão em si. Então, a partir das pactuações, dos objetivos e metas internacionais e nacionais sobre o enfrentamento da TB, ações são propostas, né? Estratégias são planejadas e executadas para a gente manter e alcançar esses compromissos. E aí, usando o mecanismo de monitoramento e vigilância, com ferramentas para mensurar e acompanhar o progresso desses compromissos, tem-se também aliado a isso o mecanismo de revisão, que é um espaço de avaliação conjunta e externa dos resultados obtidos através desse monitoramento e dessa vigilância que precisa ser contínua, né? Então, tudo isso subsidia recomendações futuras e fortalece a participação de todas essas partes interessadas. Então, aqui no Brasil, como que se deu o piloto da implementação desse MAF, né? Então, o percurso metodológico desse piloto, a gente seguiu a premissa da pesquisa avaliativa, né? Então, a gente foi fazer uma avaliação de uma estratégia, de um instrumento em serviços, né? E na verdade, ali compreendendo atores engajados e inseridos nessa resposta. Então, a gente usou uma abordagem quali-quantitativa, em que no componente qualitativo a gente buscava compreender percepção desses diferentes atores envolvidos no enfrentamento à TB sobre as estratégias e as ações adotadas no território nacional. É importante frisar que o qualitativo traz essa subjetividade, mas ele consegue aprofundar bastante ali no que as pessoas de fato pensam, né? Então, precisa ter essa abordagem quanti-quali para que uma complemente a outra e a gente tenha ali, né, de fato, um panorama mais fidedigno, né, as percepções das pessoas
com relação às ações, aos compromissos e ao andar aí da resposta à TB no país. Já a vertente quantitativa, a gente elencou as atividades desenvolvidas no país, né, em função do cumprimento, e aí estabeleceu se foi completo, incompleto ou parcialmente completo, né? Então, todas as ações que estão sendo propostas e ofertadas, como está ali quantitativamente, né, a execução dessas ações. Então, tudo isso aconteceu em 3 etapas, que foram subsequentes. Então, primeiro foi feito um relatório com todas as ações de enfrentamento à TB desenvolvidas pelo Programa Nacional, pelo Ministério da Saúde e adotadas no país, de outubro de 2018, logo após a reunião de alto nível, que aconteceu em setembro de 2018, a julho de 2023, então 5 anos aí, né, um momento anterior, 2 meses anteriores à próxima reunião de alto nível, em que os compromissos seriam revistos. Então, foi feito um relatório com todas essas ações e, a partir disso, oficinas dialógicas, né, em que a gente, né, e os participantes convidados de posse desse relatório puderam analisar tudo que foi feito, relembrar, rememorar, né, e trazer para a oficina as suas percepções com relação àquele elenco de atividades. Então, nessas oficinas, a gente discutia e trazia ali, né, emergiam questões sobre as iniciativas. Além disso, depois foi enviado um checklist proposto pela OMS para avaliar as estratégias, né? Então, é um checklist que foi adaptado aqui para o Brasil. No entanto, a gente percebe aí no percurso metodológico que ele ainda precisa de mais adaptação com um tempo maior. Então, esse foi um piloto importante, porque ele trouxe várias situações que precisam ser melhoradas para reproduções posteriores, né? Mas foi bastante importante para a gente ter esse perfil base da estratégia aqui no país. Nessas oficinas, né, então, diferentes atores envolvidos participaram. Então, a gente teve gestão nacional, estadual, membros da sociedade civil e pesquisadores, experts na temática, né? Foram convidados 10 participantes para cada grupo desses, e a gente teve 7 gestores nacionais, 6 estaduais, 4 membros da sociedade civil e 2 pesquisadores que, de fato, aceitaram e participaram, né, dessas oficinas. Elas aconteceram de forma online, via Google Meet, com aproximadamente 2 horas de duração, com cada um dos estratos. Então, foram 4 oficinas separadas, né? E isso aconteceu entre a segunda e a terceira semana de agosto de 2023. Nessas oficinas, a gente usou a técnica de grupo focal. Então, depois desse grupo focal, que a gente traz questões problematizadoras que houve, né, dos participantes, o que eles trazem, e tudo isso gravado, foi feita a transcrição, e aí preparados corpos textuais, né, desses grupos focais, codificando as falas em categorias, né, que são categorias similares. E aí a gente teve submetas e 4 temas bem grandes, né, mais amplos, que são potencialidades, fragilidades, desafios e perspectivas. E aí disso tudo a gente tem uma matriz avaliativa para cada grupo focal. E esses subtemas, eles foram ilustrados pelos participantes com uma ideia central dessas respostas. E aí, quais foram as questões disparadoras? Como avaliam o desempenho do Brasil nos últimos 5 anos no enfrentamento à doença? Como destacam os pontos fortes das estratégias desenvolvidas, os pontos fracos? O que vocês acreditam que precisa ser incluído ou melhorado? E o que vocês consideram como o maior desafio para o fim da TB no Brasil? E aí, o checklist posterior foi enviado via Google Forms para avaliar esses compromissos e ações de forma quantitativa, né? E esse checklist, ele tinha 4 sessões com questões dicotômicas, tipo sim e não, ou de múltipla escolha. Ações em planejamento, em desenvolvimento e necessidade de desenvolver e fortalecer. E também tinha um campo aberto para resposta por extenso, né? Então, tudo isso foi analisado e compilado. E aí, como resultados bem sintéticos, né, que a gente está trazendo aqui, esse material ele vai sair uma publicação, né, oficial, e aí bem mais trabalhado e discutido, mas como resultados, né, sintéticos, essa síntese avaliativa na visão da gestão nacional, trazendo aí, né, todos os participantes e as falas que emergiram desses grupos, a gente tem como aspectos positivos a parceria inter e intraministerial, a incorporação de tecnologias diagnósticas e terapêuticas, e o maior direcionamento de ações ao sistema prisional como uma das populações vulneráveis de relevância, né? Então, esses foram aspectos positivos que a gestão nacional elencou desses últimos 5 anos.
Com relação a entraves e barreiras, o distanciamento entre as esferas de gestão e a desintegração entre esses sistemas, tanto de informação como da vigilância e assistência local, né? Então, que isso é um entrave, uma barreira importante na implementação dessas ações no território. Na visão dos gestores estaduais, positivamente, eles elencaram a incorporação de tecnologias, criação de protocolos e sistemas de informação e o desenvolvimento de capacitações e atividades educativas. Como entraves e barreiras, a dissociação entre a recomendação e a prática, falta de integração da saúde com outros setores da sociedade e do governo, e adversidades políticas e orçamentárias que impactam o diagnóstico e o tratamento da doença nos locais, né? Então, são visões bastante importantes e interessantes, né, que a gente traz a importância que tem, né, essa integração com outros setores, mas a gente vê que, numa esfera estadual, isso é tido como uma das barreiras, né, ainda é difícil a gente ter, de fato, como operacionalizar essa articulação. Acredito que Patrícia vai falar e que a gente possa discutir mais a respeito. Na visão da sociedade civil, então, positivamente, elaboração de documentos norteadores, o próprio plano nacional e o reconhecimento do papel e do engajamento da sociedade civil e academia na elaboração dessas diretrizes. E como entraves, né, apareceu que as ações pactuadas em nível federal, teoricamente, são adequadas, mas elas apresentam baixa implementação na assistência, possivelmente por um reflexo de comunicação ineficaz entre esses níveis de gestão, financiamento insuficiente, e tudo isso impacta na piora dos indicadores e na atuação ineficaz da prática do cuidado, impactando especialmente os grupos mais vulneráveis, né? Então, teve também falas com relação à sobreposição de vulnerabilidades, à co-infecção TB-HIV, a esse contexto social mais importante, né? E que aparece como um grande desafio também, né? E uma barreira que foi identificada pela sociedade civil. Já para a academia, positivamente, a pactuação de compromissos políticos para eliminar a TB e a importância do SUS no manejo da doença, né? E como entraves, os prejuízos às estratégias de proteção social, o subfinanciamento e a desvalorização da ciência brasileira e a fragilidade na transferência de política entre essas três esferas de gestão. Então, de uma forma geral, apareceu nos 4 grupos, né, o quanto que pode ser e existem recomendações, né, planos, estratégias, normas, notas muito adequadas, né, mas que a transferência dessa informação para os demais níveis e chegar até a ponta, né, como a gente diz, isso ainda é uma grande barreira, né? Então, a gente tem uma lista enorme lá para eles analisarem com relação às ações ofertadas pelo Programa Nacional, que não foram poucas, mas que quando a gente olha na prática, poucas coisas conseguem chegar e atingir a prática, né? Que então existe essa grande dificuldade, e isso ficou bastante evidente. De uma forma geral, quanto à implementação do MAF, né, como piloto dessa estratégia, a metodologia ela pode sustentar a implementação periódica desse instrumento no Brasil, que, a meu ver, é o que precisa ser feito, né? Então, periodicamente, que ele seja feito, mesmo que seja de forma parcial e depois de tempos em tempos de uma forma completa, né? Mas que essa participação de todos os atores envolvidos nessa resposta, ela precisa ser de uma forma contínua, porque favorece, sim, o direcionamento das ações, a identificação de fragilidades, de desafios e de potencialidades, né? E que ainda essa resposta aos organismos e instituições sobre o avançado Brasil, ela é bastante favorecida com esse documento, né? Porque fica bastante claro o que tem sido feito, o que tem sido proposto, quais são os desafios, o porquê que não se consegue avançar, né? E o que se pensa a partir desse cenário identificado. Então, tudo isso favorece bastante o planejamento e a qualificação dessas ações. Então, de fato, é uma estratégia, é um instrumento, é uma ferramenta multissetorial de grande importância e que pode, sim, contribuir com a resposta à tuberculose aqui no Brasil e, consequentemente, né, internacionalmente, chegando ali, né, próximo de atingir as metas. Eu agradeço. Tá aqui meu contato, quero fazer agradecimento especial, né, ao Gabriel Pavinati, ao Lucas Vinícius de Lima, que são doutorandos, né, meus orientandos aqui do programa, que me ajudaram na condução de todo esse estudo, e à Organização Pan-Americana e ao Ministério da Saúde, né, pela proposição, pelo reconhecimento da importância e pela execução e viabilidade, né, de desenvolvimento
desse estudo, desse piloto, para que a gente consiga cada vez mais aperfeiçoá-lo e trazê-lo para as práticas, porque com certeza vai fazer grande diferença. Mais uma vez, obrigada, estou à disposição. Obrigado, Gabriela, pela excelente explanação, pela explicação, né, que é muito clara do que é essa ferramenta do marco de rendição de contas, né? Eu faço coro a seu descontentamento com essa tradução. Eu acho que ele traz realmente esse falar de rendição de contas para estar prestando contas financeiras mesmo, né? E a gente viu aí na sua excelente apresentação que essa ferramenta ela vai para além, né? Ela vem realmente fazer esse contraponto entre pontos positivos e entraves e barreiras dentro das ações, das estratégias que são recomendadas, né, nacionalmente, trazendo o exemplo que você apresenta do Brasil. Mas mais que isso, ele permite, né, que seja possível pensar em soluções envolvendo uma discussão muito rica e muito crítica que envolve os principais atores chaves, né, que estão ali envolvidos na temática. Então, você traz gestores, sociedade civil, academia, fazendo análise crítica, levantando esses pontos positivos, entraves e barreiras, mas também, né, fomentando ali potenciais soluções ou caminhos a se seguir para que esses entraves e barreiras sejam revertidos aí num futuro próximo, esperamos, em pontos positivos para o enfrentamento da tuberculose no país. É, Eu vou convidar então, né, agora para fazer a segunda apresentação, só lembrando para quem entrou depois, perguntas podem ser colocadas no chat. Quem precisar de certificado para essa webinar, né, para participação, precisa fazer o acesso pela página webinar.aids.gov.br, faz lá o seu cadastro, todo o material, a gravação, as apresentações e os certificados vão estar lá disponíveis em breve. Então, trazendo, né, agora um pouco mais do contexto brasileiro no enfrentamento da tuberculose, a Patrícia vai apresentar sobre os avanços na articulação intersetorial para enfrentar os determinantes sociais da tuberculose, o exemplo concreto do Comitê Interministerial para a eliminação das doenças determinadas socialmente, o CIEDS. Então, a Patrícia Sanini ela é fonoaudióloga com especialização em avaliação em serviços de saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Unesp, pós-doutorado em saúde pública, gestão e saúde pela Faculdade de Saúde Pública e pós-doutorado em saúde pública pela Unesp também. Atualmente, ela é consultora técnica da coordenação de vigilância da tuberculose, micoses endêmicas e micobactérias não tuberculosas na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde e também assessora o grupo de gestão do CIEDS. Então, Patrícia, já vemos a sua apresentação, já em modo tela cheia. Você também tem 20 minutos para a sua apresentação, e depois a gente abre para o debate. Obrigada, Cleiton. Acho que, bom, agradecer, né? É uma honra dividir esse espaço aqui com profissionais tão Patrícia, eu vou te competentes. pedir para falar ou um pouco mais alto ou se Mais aproximar alto? do microfone. Para mim tá baixo, pode ser que para as pessoas que nos acompanham também. Melhorou? Melhorou. Então, na verdade, era mais para agradecer, né? É uma honra dividir esse espaço com vocês, né? Profissionais tão competentes e queridos, né? Colegas aqui na coordenação, e poder compartilhar um pouco do CIEDS, né? E eu acredito que é uma estratégia muito potente para a gente conseguir alcançar as metas pelo fim da tuberculose, né, no país. Mas não posso deixar de parabenizar a Gabriela, né, pela condução desse estudo. Enquanto a Gabriela apresentava, eu fiquei pensando aqui, na verdade, o MAF-TB foi quem me aproximou dessa temática da intersetorialidade, né? Foi o primeiro documento que eu trabalhei quando eu cheguei aí na coordenação. Então, é até emocionante ver, né, o quanto que ele está ganhando corpo aí, porque também é uma ferramenta para planejamento, avaliação, né, que é meu tema de estudo,
que é fundamental, assim, né? Não dá realmente para a gente avançar sem planejamento, sem avaliação e revisando, né, e essas ações em função dos compromissos. Mas falando, então, sobre, né, o TIEDS especificamente, o Cleidson já falou, né, um pouco ali sobre os determinantes sociais, né, e na tuberculose isso é fundamental. Então, não dá para a gente pensar na presença ou na ausência da tuberculose, né, sem a gente pensar nesses determinantes sociais. Toda essa parte que está para baixo, assim, que normalmente a gente não vê, né? Quando a Gabriela fala lá, mostrou a tabela, né, os indicadores, os números de casos, ela fala um equilíbrio. Mas era um equilíbrio em 70 mil casos, né, novos casos. Então, assim, por que a gente não consegue sair desse patamar, né, para além dessas variações? Então, é toda essa parte que está aqui imerso, né, abaixo do ter ou não ter a tuberculose. Então, fatores como as condições sociais, econômicas, culturais, que vão fazer com que aquele bacilo se desenvolva, desadormeça, né? Deixe de ser latente e a gente tenha, assim, a doença, ou não, né? Então, é sempre importante a gente ter essa compreensão quando a gente fala de determinantes sociais, uma série de situações que realmente, sim, não fazem parte desse contexto da saúde, mas que estão diretamente relacionadas. E aqui eu gosto muito desse exemplo da pessoa em situação de rua, né? Porque assim como a doença, todos nós estamos propensos a desenvolver uma doença. Mas aí tem alguns fatores, né, alguns condicionantes que favorecem a gente adoecer ou não. Por exemplo, no caso da pessoa em situação de rua, conflitos familiares, isolamento social, transtorno mental, desemprego, pobreza, alguns exemplos, né, de situações que podem favorecer essa vivência. Mas, ao você estar vivenciando essa situação, né, uma pessoa em situação de rua é um determinante, ela estar em situação de rua é determinante para tuberculose, para desenvolver sífilis, HIV, AIDS, rancenias, enfim, uma série de outros adoecimentos. Então, essa situação torna a pessoa mais vulnerável ao adoecimento, né? Então, é nessa lógica que a gente precisa pensar os determinantes sociais de saúde, incluindo a iniquidade em saúde, né? Aí, o Cleidson também já falou, né, das tecnologias, a gente tem uma série de tecnologias incorporadas pelo SUS, então, a gente tem 100% gratuito, né, disponível, mecanismos para diagnóstico, para tratamento, inclusive para prevenção, né? E por que aquela tabela lá que a Gabriela mostrou não sai dali, né? Está mostrando que a gente precisa avançar a essa oferta universal, igualitária, né? Mas a gente precisa avançar para esse olhar da equidade. É olhar o que cada uma dessas pessoas, né, que podem estar sujeitas, que vivenciam essas situações que favorecem o adoecimento pela tuberculose, ou que já estão diagnosticadas, porque a Gabriela também pontuou isso, né? O quanto que o próprio adoecimento impacta nas condições dessas pessoas. Então, de ter esse olhar diferenciado para ver o que cada uma dessas pessoas realmente precisam, né? Ou o que elas precisam de diferente para conseguir ou ter acesso a um diagnóstico mais rápido ou a concluir o tratamento. Né? Então, tudo isso já mostra que, assim, os serviços de saúde não dão conta de toda essa complexidade, né? A parte biológica que o Cleidson falou, a gente tem incorporado, mas não é suficiente. A gente precisa avançar para esses outros fatores que estão influenciando a doença. Então, por isso essa importância dessa parceria multissetorial, né? Seja ela dentro do próprio setor saúde ou fora dele, principalmente, né? Aí eu trouxe a série de documentos, né? Para mostrar que, em nível federal, essa discussão não é nova. Né? Na tuberculose, a gente já vem discutindo há muito tempo essa questão e temos parcerias fortes. Né?
seja no âmbito da assistência social, nos direitos humanos, trabalhando a questão do estigma e discriminação, né, com pessoas privadas de liberdade, é um público muito vulnerável ao adoecimento pela tuberculose. Eu sempre chamo a atenção a esse primeiro aqui, a instrução operacional conjunta, né? Ela foi publicada lá em 2019 e ela traz as orientações para gestor, para profissionais e para a sociedade civil, tanto do SUS, né, da saúde, como do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Então, fundamental, a tuberculose principalmente, e quando a gente fala de intersetorialidade, a gente tem essa noção, principalmente ali na ponta, né? Os profissionais da atenção primária, os profissionais do consultório na rua, do CAS, do CREAS, do Centro POP, precisam estar conversando, precisam estar trabalhando em conjunto. Esse documento, ele mostra esse passo a passo, né? A gente tem também o guia orientador de proteção social, que também faz uma tradução numa linguagem mais amigável, né? Esse conteúdo. Mas especificamente sobre o Comitê Interministerial, né, para a eliminação da tuberculose e outras doenças determinadas socialmente, o CIEDS, né, ele oficializa, né, institucionaliza essa articulação num âmbito muito, muito maior, né, porque ele une o Ministério da Saúde, que é quem coordena o CIEDS, outros 13 ministérios que possuem, já faz parte da sua gama de trabalho, do seu rol de trabalho, as políticas públicas sobre, né, que atuam sobre os determinantes sociais de saúde e as iniquidades em saúde que a gente precisa na tuberculose. Aqui eu coloquei vários QR Codes nos cantinhos que vocês têm acesso ao decreto do CIEDS, ao site do CIEDS, e mesmo lá quando for mostrado o programa Brasil Saudável. Tá? Eu não vou falar de todos esses ministérios, né? Então, nós somos em 14 ministérios, mas que foram pensados estrategicamente em função desses determinantes, não só da tuberculose, né? Mas de outras doenças, que eu já vou apresentar já. Somos em 11 doenças e 5 infecções de transmissão vertical. Mas então, por exemplo, além dessas que eu já comentei, né, que a gente já tinha os acordos de cooperação técnica, a gente tem, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego, que contribui com a geração de renda, né, melhoria das condições socioeconômicas dessas pessoas. A gente tem o Ministério da Igualdade Racial, a gente sabe, tem o boletim, né, de população negra, porque a gente sabe que as pessoas pretas e pardas são as mais vulnerabilizadas, são as que tendem a desenvolver a tuberculose. Então, tem alguns, os ministérios foram pensados estrategicamente para isso, né, para enfrentar esses determinantes sociais. E, além deles, a gente tem alguns parceiros estratégicos que eu quero chamar a atenção em relação aos movimentos sociais e organizações de sociedade civil, que é essencial, né? Na tuberculose isso também não é novidade. A gente tem a Rede Brasileira de Comitês, um comitê estadual de tuberculose em 17 estados, e que já trabalha nessa perspectiva, né, no estado, então, de articular essas diferentes secretarias e sociedade civil a tentar enfrentar e atender, minimizar, vamos dizer assim, o impacto dos determinantes sociais no Estado. O objetivo, então, do CIEDS é promover ações intersetoriais, né, que contribuam, então, para a eliminação da tuberculose e dessas outras doenças determinadas socialmente, né? Ele é um decreto de nível federal, mas aí é importante a gente ter claro que não dá para ficar só no âmbito federal, né? Então, tem o âmbito dos ministérios, né, federal e interministerial, visa a potencialização da execução das ações, mas ele também precisa avançar no nível interfederativo, né, que é quem tem condições de fazer uma indução dessas ações nos estados, Distrito Federal e nos municípios, e principalmente
o envolvimento também em todas essas esferas, né? Eu já citei aqui que a gente tem já essa articulação em nível federal, e nos 17 estados que já existem o Comitê Estadual de Tuberculose, mas precisa avançar para esses outros estados, municípios também, essa articulação, fazendo junto os movimentos sociais, as organizações de sociedade civil e ativistas de modo geral, né? Nessa efetivação do planejamento, da execução e do monitoramento, não apenas só na perspectiva do controle social, que isso já existe, já é preconizado no SUS, nos conselhos, né? Nesse espaço, na verdade, é um outro espaço, é um espaço de articulação mesmo, de pensar, e por isso fazer o planejamento, a execução e também o monitoramento. Eu não sei, minha voz tá boa, gente? O volume tá bom? Estou preocupada aqui só com isso. O pessoal está dizendo que na transmissão está um pouquinho baixo ainda. Tem como eu pôr o fone? Eu vou tentar ir mais próximo aqui. Vou pôr o fone enquanto isso, tá? Ok. O primeiro Vamos ver, melhorou? Melhorou, gente? Não, agora a gente não te escuta, Paty. Melhor sem o microfone mesmo e você tentar falar um pouco mais próximo. Eu vou mais pertinho, melhorou? Isso, vai. Eu já fico preocupada que eu falo tão alto e rápido, né? Qualquer coisa pode interromper, tá, Cleison? Ok. Então, acho que o principal produto, né, acho que a gente pode dizer assim, do CIEDES é o Programa Brasil Saudável Unir para Cuidar, né? O objetivo dele, como o Cleidson comentou no início, é eliminar as doenças e infecções determinadas socialmente, como problema de saúde pública, né? Então, é importante a gente deixar claro aqui que a gente não vai acabar com essas doenças, né? Mas ela vai se tornar, ela vai deixar, vamos dizer assim, de ser um problema, né? Para todo mundo, o impacto dela econômico, produtivo, principalmente de óbitos, né? Vai deixar de ser um problema, né? Que nossa meta, assim como a Gabriela explicou bem, tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem uma série de compromissos, né? A gente precisa assumir, que são até 2030. Então, por isso, esse prazo, né? Não quer dizer que tudo vai acontecer lá, né? É uma coisa que a gente sempre escuta, assim, nossa, esperar todo esse tempo. Não é isso, né? A gente vai avançando. A tuberculose provavelmente vai ser esse prazo, né? Mas aí eu queria chamar a atenção a esse QR Code em azul, tá? Que é as diretrizes, né? Todo esse documento que explique, que já dá o norte, né? Orienta como vai ser o funcionamento do programa Brasil Saudável, está aberto para consulta pública. Ele vai continuar, fica essa consulta aberta, essa consulta pública fica aberta até dia 9/5, tá? Então, é importante que todo mundo contribua, leia, dê sugestão, fale como pode melhorar, fale se gostou, se não gostou, por que não gostou, e que participem mesmo, porque é um programa que vai impactar a vida de todos nós, né? Então é importante que todos nós possamos contribuir, possamos melhorá-lo, né? Para que realmente ele chegue em todos os espaços da maneira como deveria, né? A gente sabe, a Gabriela também já pontuou isso, a magnitude do país, né? O quanto que a gente tem diferenças de um estado, às vezes até dentro do próprio estado, né? De uma região para outra, diferenças muito grandes. Então, é importante que todo mundo contribua para a gente conhecer essa realidade e poder adequar esse documento conforme essa necessidade. Que são as doenças, né, e infecções abordadas pelo programa. Eu também não vou falar todas elas, né, mas chamei atenção aqui a tuberculose, né? A gente acredita que nós vamos conseguir atingir, alcançar as metas operacionais
conceituadas lá pela Organização Mundial da Saúde, a tuberculose até 2030. Né? Outras doenças e algumas infecções, a gente tem potencial de conseguir algumas delas até esse ano já, né? Que já estão em processo de eliminação como problema de saúde pública. Todos esses detalhes nesse documento que está para consulta pública, tá? Inclusive detalhando quais os determinantes sociais que impactam mais em cada uma dessas doenças e infecções. Esse programa ele está estruturado em 5 diretrizes, né? Que a diretriz ela traça como se fosse um fio condutor, né? Qual o caminho que a gente precisa seguir no planejamento dessas ações, né? Aí a primeira diretriz é fundamental, né? Que é o enfrentamento à fome e à pobreza. A gente sabe o quanto que o tratamento da tuberculose é difícil, né? Então essa questão da gente conseguir melhorar a adesão, melhorar os indicadores, né, de cura, conseguindo mitigar, conseguindo reduzir essa questão da fome, da pobreza, é uma das questões que a gente acredita que vai dar um grande impacto na tuberculose. Né? Para isso, a gente tem 11 ministérios envolvidos. Tá? E a gente tem 3 objetivos para conseguir, então, enfrentar a fome e a pobreza. Né? O primeiro deles é disponibilizar informações estratégicas e ferramentas de vigilância sobre as vulnerabilidades socioeconômicas em relação ao acesso aos benefícios, os programas e os serviços da assistência social. Né? Então, por exemplo, a gente conseguir saber quem está com tuberculose, se ele está cadastrado lá no cadastro da assistência social, lá no CAS, ele já está cadastrado, se ele está recebendo Bolsa Família, né? Se ele tem os critérios para o Bolsa Família, se ele está recebendo, se ele está na fila ainda. Então, são algumas questões, e vice-versa, claro, né? Então, em relação a informações, são fundamentais, né? Até para a gente conseguir melhorar a vigilância. O segundo objetivo, ele é específico para disponibilizar o acesso das pessoas com essas doenças, né, as mulheres em situação de vulnerabilidade ou risco social, a esses serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, né, além de outras políticas públicas. Como habitação, a gente sabe que moradia, a gente fala, é a porta de entrada para a política pública, né, porque tudo, até no serviço de saúde, a gente precisa de um endereço, né, segurança alimentar, geração de renda, enfim, todas as políticas que conversem com essas doenças e infecções, a gente precisa estar tentando favorecer, priorizar, enfim, direcionar, fazer com que essas pessoas realmente cheguem. Né? A gente sabe que mesmo nos serviços de saúde, dependendo da condição da pessoa, ela nem consegue chegar. Né? Então, a gente precisa, com esse objetivo, a gente pretende romper essas barreiras de acesso ou minimizá-las, né? E o terceiro objetivo dessa primeira diretriz é desenvolver as estratégias para mitigação específica das vulnerabilidades socioculturais de acesso à educação, moradia, trabalho, né? e entre outras. Tá bom a minha voz, gente? A diretriz 2, né, a segunda diretriz, ela visa a redução das iniquidades e ampliação dos direitos humanos e proteção social. ênfase, então, a grupos populacionais que são mais vulnerabilizados, como eu falei lá no início. Né? A questão do estigma e da discriminação, o quanto que é uma barreira de acesso ao diagnóstico, de conclusão do tratamento. Né? Então, essa diretriz visa enfrentar, né, as violências, enfim, uma série de situações envolvendo os direitos humanos e proteção social. Aqui estão envolvidos 13 ministérios. E entre as populações, tá? Eu vou falar mais rapidinho, mas são todas as populações
mais vulnerabilizadas para essas doenças, né, e infecções. Então, os povos e territórios indígenas, pessoas privadas de liberdade, toda a comunidade carcerária, que também acaba se tornando vulnerável, pessoas em situação de rua, imigrantes, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas idosas, pessoas, né, do grupo LGBTQIAPN+, com especial atenção às travestis e transexuais que têm uma vulnerabilidade ainda maior, povos ciganos, pessoas negras, ah, pessoas usuárias de álcool e outras drogas, né, outros públicos específicos para determinadas infecções e doenças, pessoas trabalhadoras do sexo e pessoas que vivem, que têm essas dificuldades de acesso, né, como as pessoas que vivem em áreas de fronteira, territórios com alta vulnerabilidade social, junto a povos tradicionais, quilombolas, do campo, floresta, das águas, e a gente sabe que tem uma série de outros que são tão minoritários, né, que acaba nem aparecendo nos dados, né? Eu sempre gosto de citar, no caso da tuberculose, a população povos ciganos, desculpa, povos circense, né? É um público que acabando, né? Mas que também muitas vezes vive condições socioeconômicas desfavoráveis e que favorecem o desenvolvimento da tuberculose. O terceiro eixo, ele fala sobre a intensificação da qualificação e da capacidade de comunicação, né? E ele envolve 6 ministérios. E aí, o foco deles são os trabalhadores e os movimentos sociais e das organizações da sociedade civil. Então, especificamente, para a população, né, para os movimentos sociais e das organizações da sociedade civil, as estratégias de qualificação e letramento em saúde de base comunitária, né? Acho que é um objetivo aqui que merece ser destacado. Na diretriz 4, ela visa incentivar a ciência, a tecnologia e a inovação, como, por exemplo, uma vacina para além da BCG, né? Ela envolve 8 ministérios. Fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias. A gente já teve, inclusive, por exemplo, a gente tem o tratamento encurtado, né? É uma tecnologia importante, tratamento da ILTB, das pessoas que ainda não desenvolveram a tuberculose, enfim, esse objetivo desse eixo, né, essa diretriz 4, ela é muito importante, além de desenvolver estratégias inovadoras. A diretriz 5, ela visa ampliar as ações de infraestrutura e de saneamento básico e ambiental, que aparentemente não tem nada a ver com a tuberculose, né? Mas que a gente sabe que melhorando as condições de saneamento básico e infraestrutura, a gente tem uma melhoria das condições de vida, de modo geral, qualidade de vida, renda, né? Então, toda a parte socioeconômica também melhora. Então, indiretamente, a gente pode dizer que é uma diretriz também muito importante para a tuberculose. Envolvido 4 ministérios, com o objetivo de intensificar as ações de acesso à água de qualidade, saneamento básico e infraestrutura. Mas, como eu já falei, não adianta ficar só essa articulação em nível federal, né? A gente precisa avançar para secretarias estaduais e municipais e, principalmente, entre os trabalhadores dos serviços, né? Não só da saúde, mas para todos os outros setores que a gente está envolvendo e precisa se articular, né? Porque, na verdade, quem coloca em prática, quem tem o contato com essas pessoas, são os trabalhadores, é a sociedade civil que está lá no território, né? Então, essa articulação precisa chegar nas pessoas, precisa chegar lá no território. Aqui eu deixo o contato da CGTM, meu contato, e nesse QR Code eu quero aproveitar para divulgar que é um grupo de WhatsApp onde a gente compartilha informações, atualizações sobre a tuberculose. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Também, né, uma excelente apresentação. Não esperava menos das nossas duas convidadas. Foram muito
claras, né, no recado a ser passado. Eu só faço coro aí ao chamado que a Patrícia fez na apresentação de que o Programa Brasil Saudável, né, ele está em consulta pública, foi aberta a consulta pública no último dia 8 de abril, no último dia 8, e nós já recebemos 5 avaliações, né, então acessem aí, a apresentação da Patrícia vai estar disponível, o QR Code direciona direto para a página de avaliação da consulta pública, mas está disponível também na página do governo, né, o gov.br, na aba específica do Ministério da Saúde. Então, entrem, comentem, deem as suas contribuições e sugestões para que esse programa, realmente tenha, né, toda essa força e todo esse escopo necessário para a gente acelerar o enfrentamento dessas doenças determinadas socialmente. É importante a gente observar, né, Patrícia, que o CIEDES e a sua tradução, né, o Brasil Saudável, eles estão extremamente alinhados com as estratégias de eliminação de doenças transmissíveis da OMS, né, que coloca ali um rol de 30 doenças, e aí adaptadas para a região das Américas. Nós temos também a estratégia de eliminação de doenças transmissíveis nas Américas, que tem um rol de 20 doenças, e aí o Brasil também o adapta, né, trazendo aí 11 doenças e 5 infecções de transmissão vertical. É, e eu enxergo, né, e fazendo uma avaliação minha, né, que o Programa Brasil Saudável, ele vem como uma formalização de políticas públicas que já estavam em vigência, né? Então a gente tem, por exemplo, a filariose, que está no rol de doenças em eliminação, no escopo do CIEDES, mas que na verdade já foi submetido, né, o pedido de certificação de eliminação da filariose no Brasil. Então, assim, ele mostra que realmente o Brasil Saudável, as ações de enfrentamento não vão começar a partir de agora, né, da criação, como você trouxe, Patrícia. Ele não vai resolver tudo, né, mas na verdade ele faz isso que a Gabriela trouxe, dando uma visibilidade, dando um peso político, né, nas ações de enfrentamento dessas doenças e fazendo uma corresponsabilização de setores que são importantes para o enfrentamento dessas doenças para além do setor saúde, né? E aí você traz brilhantemente aí o CIEDES com todos esses ministérios, quase a esplanada inteira, se mobilizando para o enfrentamento dessas doenças, e eu tenho certeza que com esse esforço coletivo, os resultados serão muito positivos. E aí eu também destaco, né, que do ponto de vista global, o CIEDES e a sua tradução no programa Brasil Saudável é talvez a tradução mais concreta e mais potente de uma estratégia multissetorial para o enfrentamento da tuberculose, e eu vou colocar todas as outras doenças, tá? Desconheço outro país que tem uma política tão arrojada de responsabilização política de outros setores para além da saúde no enfrentamento da TB. E a OMS faz esse reconhecimento, né? Nós fazemos esse reconhecimento ao Brasil, tendo cadeira no board de implantação do marco de rendição de contas da OMS, a gente sempre traz esse exemplo concreto, né? Inclusive, no lançamento do Plano Brasil Saudável, tamanho é o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde para esse programa no Brasil, que o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, estava no Brasil, acompanhado do diretor da OPAS na região das Américas e da diretora do Programa Global de Tuberculose, né, a doutora Teresa Casaeva. Então, mostrando que realmente há esse reconhecimento, né, essa potente ferramenta que a atual gestão do governo federal e do Ministério da Saúde faz para essas doenças. Eu queria só dizer que as perguntas podem continuar sendo feitas no chat, mas já temos aqui algumas contribuições de colegas e parceiros aí, né, de longo tempo de luta contra a tuberculose. Eu tenho uma primeira para a Gabriela. E aí, Gabriela, é uma pergunta minha mesmo, tá? Em você tendo, né, utilizado a ferramenta do MAF
conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde, você literalmente utilizou ela na vida real, né? Pois ter a ferramenta desenhada pela OMS e adaptável para diferentes realidades é um desafio muito grande. E você utilizou essa ferramenta que foi pensada para um âmbito global para a realidade brasileira. E eu queria ouvir de você, o que que você aponta nessa utilização, quais pontos que você avalia como cruciais para o aprimoramento da ferramenta, já que nós na OMS, né, nesse board do MAF, nós estamos em processo, né, de rediscutir essas estratégias, pensando na última declaração da ONU de 2023, e, consequentemente, quais são os pontos, né, que você enxerga de melhoria para que a gente consiga ter resultados mais concretos, né, ter melhores resultados na utilização dessa ferramenta, né, dos resultados que são esperados após a utilização da ferramenta. O que é que você enxerga como pontos importantes de aprimoramento? Bom, obrigada pela pergunta, acho que é excelente para a gente conseguir abordar algumas questões que não acabam não dando tempo, né, durante a apresentação. Então, o que é importante, primeiro, pontuar, né? Quando a OMS propõe a implementação da estratégia e aí a inclusão desses vários atores, né, dessa forma multissetorial e articulada, a gente acabou pilotando aqui no Brasil, né, e alguns desses atores, no momento, a gente não conseguiu incorporar. Então, ficou como uma limitação desse piloto, como, por exemplo, né, o legislativo, parlamentares, né, enfim, que estão envolvidos, engajados em causas, né, e na causa da resposta à tuberculose, então eles precisam estar envolvidos, e a gente não conseguiu, naquele momento, né, inseri-los, e aí também já uma estratégia, uma questão a se pensar de que forma, né, que a gente conseguiria inseri-los em, por exemplo, será que é viável fazer grupo focal? Será que participarão ou não, né? Então, assim, a peculiaridade desses grupos, né, de atores. Então, isso também é uma questão a ser pensada e que a gente não conseguiu incluir. Por quê? Porque a gente fez, né, num tempo curto e a gente não teve apropriação de agenda, não conseguiu estabelecer tudo isso naquele período. Então, isso já é uma questão a ser considerada. Pessoas afetadas pela doença. Está certo que tínhamos ali na sociedade civil, no grupo da sociedade civil, pessoas que já tiveram, né, a tuberculose, mas não especificamente aberto para pessoas, né? E aí também coloco já uma questão a ser pensada e considerada, de que forma convidar e como que a gente vai saber quem são essas pessoas e como nós vamos convidá-las para participar desse momento. No piloto, a gente considerou como critério de inclusão, né, aquelas pessoas que são engajadas historicamente, né, que estão sempre presentes e participantes, pode ser até ali um viés, né, de que forma que a gente amplia isso. E aí, já aproveitando, acho até que tem uma questão do Carlos Basília, que já dá para a gente falar nesse sentido aqui, a própria linguagem do MAF, né? A linguagem do MAF, ela é uma linguagem acadêmica, assim, né? Quase científica e rebuscada. E a gente percebeu bastante isso na tradução desses instrumentos, na tentativa de adaptação desses instrumentos, que é outro ponto frágil, que a gente precisa de tempo e de fazer essa adaptação, acho que em conjunto, né, com todos esses atores. Porque há as situações ali, claro, a gente entende, a OMS faz aquele basal, assim como o Ministério da Saúde faz aquele mínimo, né, para todos, e aí eu acho que isso a gente vai precisar, com o tempo, né, adequar em conjunto com todos esses atores o próprio instrumento, para depois fazer essa aplicação. Então, isso também é um ponto, né, a ser discutido e uma fragilidade. E essa própria linguagem, né, no grupo focal, vou trazer um exemplo que ficou bastante evidente, e aí outra limitação também, aproveitando, é a participação e o engajamento desses outros setores. A gente traz, né, o MAF como um instrumento, uma ferramenta multissetorial importante, né, que compõe, junto com os demais, aí, a proposta do CIEDES, né, o Brasil Saudável e tudo mais, ferramentas importantes e digo até que inéditas, né, para a gente conseguir, mas ainda há uma dificuldade de adesão de outros ministérios. Então, por exemplo,
vários parceiros foram convidados e a gente teve a participação somente de 2 ministérios extra da saúde, né? Tirando a grande parte ali dos participantes da gestão nacional que estavam envolvidos, né, e vinculados ao Ministério da Saúde. Então, esse engajamento e essa participação dos demais, de que forma que a gente consegue fazer isso? E aí a própria linguagem, porque no grupo focal apareceu, né, que assim, muitas vezes a linguagem que a gente usa na saúde, ou a linguagem acadêmica nesse tipo de documento, né, nesse tipo de estratégia, prejudica a compreensão de pessoas de outros ministérios, então, que dirá na ponta, né? Então, de que forma que a gente faz isso? Eu acredito que isso seja limitações que a gente precisa pensar. E a aplicação de forma presencial. Como foi um piloto, a gente fez ele ali, né, online, meio que testando essas estratégias, mas acredito que isso precisa acontecer escalonadamente ao longo do tempo, então não assim 5 anos e que aconteça ao final dos 5 anos. Acho que é mais produtivo que ele seja essa avaliação dessa governança mesmo, né, periódica, e que aconteça de forma presencial, porque o grupo focal de forma presencial, ele é muito mais efetivo, com certeza, tá? Então, algumas limitações, assim, que eu observei, que eu acho que a gente consegue pensar e qualificar, né, na implementação dessa estratégia, e que o piloto é excelente, né, para a gente perceber esses meandres, né? Por exemplo, checklist muito extenso, às vezes dá para a gente conseguir enxugar aquele checklist, né, fazer de uma forma mais compreensível, com uma linguagem mais acessível, especialmente pensando que a gente vai considerar outros atores que por hora não foram considerados, né? Que a gente precisa ter essa linguagem, sim, mais palpável, né? E palatável. Então, acredito que esses pontos, mas é uma estratégia, é uma ferramenta excelente. E que, ao meu ver, e pela experiência desse piloto, ela tem grandes contribuições aí a trazer, né, para todos, no planejamento, monitoramento, na avaliação dessas respostas aí de eliminação da doença. Obrigado, Gabriela, pelas considerações e já por antecipar, né, uma das perguntas do chat que foi feito pelo Basília. Nós temos aqui um comentário, né, do Francisco Santana, é o Francisco da Bahia, do Programa de Controle da Tuberculose da Bahia, que as ações do Ministério elas têm que ter estratégia para permear os estados, comprometendo gestores, articular políticas sociais e econômicas de redução das desigualdades em curso com as políticas do SUS. E aí esse comentário dele, né, aconteceu durante a primeira apresentação, mas ele casa muito com o último slide que a Patrícia apresentou, né, de que essa corresponsabilização política, né, que o Programa Brasil Saudável traz, ele precisa ser realmente traduzido para estados e municípios para que ele se concretize em ações lá no serviço de saúde. Então, Patrícia, eu queria ouvir um pouco de você, né, sobre como o que que o programa, né, Brasil Saudável, ele pensa como estratégias ou como métodos de aproximação com estados e municípios para que essas diretrizes que você traz, e você traz as diretrizes com as ações muito bem desenhadas, muito bem definidas, tentando abarcar todo o rol, né, possível, mas como que vocês que estão no processo de construção desse programa, né, em construção com execução simultânea, como que vocês pensam nessa aproximação com estados e municípios para a tradução dessas diretrizes em ações realmente no cotidiano do serviço de saúde? Não, ótimo, vai dar para falar um monte de coisa que não cabia aqui nos 20 minutos. Estava morrendo de medo de estourar. Então, acho que essa aproximação é fundamental, né? Eu até falei dos comitês, porque eu acho que a gente já tem um exemplo que dá certo, que é possível, né? Porque realmente é uma articulação muito difícil. A gente vê que nem mesmo do SUS e SUAS, a gente há muito tempo fala e tem muitos estados e municípios que vêm tentando e não conseguem avançar, né? Mas a gente tem muita experiência positiva. Então, quando aparece essa proposta no CIEDES, parece que assim, nossa, eles vão salvar o mundo
ao mesmo tempo é uma coisa impossível, né? Então, assim, a gente sabe que é possível, né? Quando a gente fala dos 17 estados, tem o Comitê Estadual de Tuberculose, né, coordenado pela Rede Brasileira do Controle da Tuberculose. Nesses 17 estados, essa articulação já acontece, né? Inclusive, tem vários desses estados que tem comitê, já implantou, já tem até portaria do CIEDES do estado, né? Santa Catarina tem comitê estadual de tuberculose e também agora, recentemente, fazendo o CIEDES, Maranhão já tem também. Então, assim, esses comitês já tem Rio de Janeiro, enfim, Piauí, não vou falar para também não ser injusto com os que eu passar aqui desapercebido. Mas, assim, essa articulação na tuberculose, ela já existe, então a gente tem certeza que nesses 17 estados já tem essa articulação formada. Ao montar os CIEDES, né, a gente espera, claro, que os comitês também sejam envolvidos, então que todo esse know-how seja incorporado para o nível estadual, né, para os CIEDES em nível estadual. Em nível federal, a estratégia é fazer o planejamento, o microplanejamento mesmo. Então, é reproduzir o que foi feito em nível ministerial, interministerial, é reproduzido. Então, chamar CONASEMS, COSEMS, e dos outros setores também para mobilizar os seus territórios e fazer esse planejamento junto. Então, assim como a gente está... E agora a próxima etapa, na verdade, é a gente fazer o planejamento das ações do CIEDES, né? Porque aqui, na verdade, são só as diretrizes, é só o caminho, né? A gente está, a gente está ao mesmo tempo fazendo um monte de coisas. E aí, esse mesmo planejamento, quais ações cabem, é o que vai ser feito enquanto Estado, já envolvendo os municípios, né? No CIEDES, eu nem trouxe aqui, a gente ocuparia muito mais tempo entrar nesse detalhamento, né? E por isso que é bacana olhar lá o documento. A gente foi priorizado 175 municípios, né? O que significa essa priorização? São municípios que chamaram a atenção por ter mais de 2 doenças ou infecções existentes, assim, em alta carga, né? Não é simplesmente ter a tuberculose e ter pessoas vivendo com HIV/AIDS. A gente realizou um mapeamento, né? Uma sobreposição. Então, quais os municípios que têm uma alta carga da tuberculose? Colocou quem tem alta carga de hepatites, de HTLV, de hanseníase. Então, aqueles que concentraram maior carga entre 2 ou 7 dessas doenças contempladas pelo CIED, vai ser o nosso foco de articulação, porque, claro, a gente não vai conseguir falar com 5.000 e tantos municípios que a gente tem, né? Então, a proposta inicial, porque a gente acredita que é um modelo que, apesar de ter caso aí, né, um programa, ele, em 2030 a gente espera ter eliminado, mas que ele possa ir incorporando outras doenças e que possa também, nesse momento, já incorporar outras doenças conforme a necessidade do estado e do município, né? Vai ser um planejamento feito ali no local. Não sei se eu respondi aqui essa... Sim. Obrigado, Paty. Temos aqui alguns comentários, né, do Fernando Sanches, parabenizando as apresentações, conte conosco para o desenvolvimento e debate sobre o tema. Da Argina Gondim, que o caminho foi apontado, mas precisamos avançar nos estados e municípios, aí fazendo esse fortalecimento, Patrícia, que você acaba de falar. Do Jailton Lima, né? O grande desafio é ter a contribuição intersetorial para assistência aos pacientes com tuberculose. Realmente é um desafio que foi posto, né? Desde o começo dessa webinar, a gente tem posto esse imenso desafio que é fazer essa articulação intersetorial. E aí, Patrícia, algo que eu queria ouvir um pouco, né, de você, já que está aí como assessorando o secretariado executivo do Programa Brasil Saudável, é que o Brasil, historicamente,
principalmente no mundo científico da tuberculose, vou assim chamar, ele é um país que demonstrou, né, com evidência científica, o efeito positivo das estratégias de transferência de renda, e aí temos artigos publicados, né, especificamente sobre o programa do Bolsa Família, para pessoas com tuberculose, o quanto que isso impacta em incidência em mortalidade, o quanto que isso reduz o abandono do tratamento e aumenta o percentual de cura. E eu também sei, porque lembro da época do Ministério, que sempre foi uma tentativa, né, de ter a tuberculose como uma condicionalidade para o recebimento do Bolsa Família, e que por muitos e muitos anos a resposta foi não, que ter uma doença específica não seria possível, e daí veio, né, a instrução operacional de articulação entre SUS e SUAS que você trouxe muito bem. Mas eu queria ouvir um pouco mais de você, né, sobre, depois da publicação dessa instrução operacional, o que que você, rodando o Brasil, discutindo com os comitês, tem visto de concreto, sobre essa articulação acontecendo de fato nos territórios? Eu sei que você viaja para todos os comitês, acompanha de perto os comitês, nos estados. E eu também queria ouvir de você, porque na semana passada, durante a, ao restabelecimento, né, da CNAIDS, da Comissão Nacional de AIDS, que agora abrange tuberculose, hepatites e STs, o Draulio Barreira, diretor do departamento e hoje coordenador executivo do Programa Brasil Saudável, ele mencionou a possibilidade de um programa de proteção social que envolve transferência de renda para as pessoas com tuberculose. Ele ainda trouxe alguns elementos bem interessantes, né? De precisar ter um início rápido, e que só 6 meses, que é o tempo de tratamento da tuberculose sensível, não seria suficiente por conta de sequelas de tuberculose, por conta de reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho formal ou retorno ao mercado informal. Então, eu queria ouvir de você, né, o que que tem sido discutido disso, dessa fala que o Draulio fez na CNAIDS na última semana, e também queria ouvir de você sobre essa experiência da IO nos estados. Falar disso, enfim, você está colocando aqui no. Está sendo gravado, né? Vou ter que falar os bastidores. Não, mas acho que é assim, ó. Bom, não tem nem por onde começar. Vamos falar do condicionante, que é o mais assim que eu queria esquecer, sabe? O condicionante, enquanto condicionante, eu vou falar por mim, tá? Eu, Patrícia, acho que vai ser muito difícil a gente conseguir, né? Realmente, a gente tem muitas evidências, acho que é importante dizer isso, são evidências de alto nível, assim, publicações sérias, importantes, não só do Brasil, né? A transferência de renda, tem vários estudos em outros países que também têm esse modelo, que também dão resultado positivo. No nosso, especificamente, é interessante porque é específico do Bolsa Família, né? Então, dá um peso ainda maior. A gente tem um estudo que complementa esse estudo, que é o de custos catastróficos, né? Mostra que metade das pessoas que adoecem por tuberculose, elas perdem cerca de 20% ou mais de suas rendas, aí é individual e familiar, né? Então, assim, a gente pode dizer que a pobreza, enfim, essa situação socioeconômica favorece, então, assim, ela acaba sendo um determinante, né, a desenvolver a tuberculose, mas a tuberculose, por outro lado, também fecha esse ciclo. Também é um determinante para aumentar a vulnerabilidade socioeconômica, a pobreza. Então, sem dúvida alguma, aí eu comecei a rir quando você começou a falar. A gente teve um grupo, o gestor do CIEDES, teve uma reunião essa semana com o Dr. Miguel Aragon, né? É o representante aí da OPAS. E exatamente isso que ele falou. Ele falou assim: olha, do CIEDES, a gente pode fazer uma pesquisa,
justamente para conduzir isso, para mostrar que a tuberculose tem que ser um condicionante, né? Então, eu acho que sim, concordo. Mas eu falo que eu acho que é muito difícil porque não é só a tuberculose, né? E não é, na verdade, quando a gente fala da transferência de renda, é importante também frisar toda uma estrutura por debaixo da Bolsa Família, né? Não é só o que a gente vulgarmente costuma lembrar, que é o dinheiro lá, a bolsa que cai das pessoas, né? Tem capacitação, tem uma série de outras questões atreladas, para realmente não ser assistencialista, né? Aquela coisa de dar, não está dando para ninguém, na verdade está dando condições para que essa pessoa se levante e que gere sua própria renda, suas próprias condições. O que eu posso, e aí eu brinquei que assim, vou falar dos bastidores, por quê? No documento vocês vão ver que ele ainda consta, né? Essa questão consta sem ser prioritário. Como eu mostrei ali no objetivo, facilitar o acesso, né, a esses benefícios, mas nessa articulação, né, o Ministério responsável, né, o MDS já sinalizou que vai apresentar o programa, né, as diretrizes, na verdade nós temos, inclusive, foi para consulta pública as diretrizes nacionais de articulação SUS e SUAS, vai ser publicado agora, acho que ainda esse semestre, né, e aí nesse documento, a ideia é passar na CIT deles, né, porque pela CIT da saúde, entra como prioridade, né, e aí passando na CIT, sendo aprovado na CIT deles, a gente pode dizer que as pessoas, tuberculose, HIV, AIDS, hanseníase, ISTs, né, em especial a sífilis, são pessoas que, se tiverem no cadastro, né, se tiverem, atenderem os critérios, tiverem no CAD único, como tendo os critérios, vão ser priorizadas para receber os benefícios, enfim. E aí, acho que uma outra coisa que conversa com isso, né, você, na verdade, você me um monte de coisa, né, Cleison? Mas, assim, a gente já tem, inclusive, esse movimento que a gente vem fazendo, né? E eu falo muito dos comitês porque eles acontecem, e, assim, os exemplos, pelo menos, que a gente tem bem-sucedidos é onde tem o comitê. Os comitês, eles estão, assim, há 15 anos, né? O mais recente, sem dizer esses novos que a gente começou o ano passado, o mais recente tem 7 anos. Então, eles já são consolidados, né? Por exemplo, em São Paulo, capital, então, assim, o comitê é uma luta deles de muitos anos, né? Conseguir fazer esse acordo de cooperação técnica SUS e SUAS no Estado, mas eles já conseguiram um acordo de cooperação técnica na capital. Pensando em carga de doença, né, já responde aí até uma parcela, inclusive, nacional, né? O Pará tive recentemente, agora o mês passado lá, é um estado que super avançou, porque eles não só já estão em processo de assinatura do acordo de cooperação técnica estadual, como também com a proposta das diretrizes nacionais nossas, eles publicarem como diretrizes estaduais. Então, para o estado inteiro, essa orientação da articulação SUS e SUAS, né? Enfim, tem outros estados que também, assim, não tão avançados, mas que tem. A Argina mesmo, não lembro agora o que ela perguntou, mas a Argina, um exemplo, ela é do Ceará. Lá, por exemplo, a gente fez uma movimentação, uma capacitação, inclusive com os profissionais do CRAS, né? Eu fui para lá, a gente trabalhar junto, assim, o consultório na rua também, se eu não me engano. Então, assim, tem essa articulação, ela tem encaminhado nos estados, sim, né? O próprio Francisco, lá na Bahia, o ano passado a gente teve reunido com uma série de representantes lá de instituições. E aí, Cleiton, eu vou tomar a liberdade para divulgar que, assim, a gente tem a instrução operacional conjunta, né? Tem o guia orientador, que ele tem essa linguagem simples que o Carlos Basília falou lá do MAF, né? Então, a gente está tentando traduzir as políticas em documentos mais agradáveis, mais curtos, com uma linguagem mais acessível, com mais
figuras, e o guia orientador de promoção da proteção social para o enfrentamento da tuberculose é um material que, assim, cabe para todos esses profissionais, né? Tanto do SUS quanto do SUAS, para os gestores, para a sociedade civil. Eu vou pedir para o pessoal compartilhar aí. A gente transformou ele em cards para o WhatsApp também. Tem os vídeos de estigma e discriminação e tem os cursos EAD. Também foram, inclusive, com sociedade civil, construindo junto. Então, são, acho que é 60 horas, se eu não me engano, tem certificado, dá para fazer pelo celular mesmo, mostrando como fazer essa articulação, como colocar em prática esse trabalho. Excelente, Patrícia. E aí a sua fala, né, ela já casa bastante com o último comentário do Basília, né, que essa articulação ainda é restrita aos entes federados, apesar de algumas iniciativas de discussão, ele sente que está muito distante de uma verdadeira integração nos estados e municípios, né, e aí você traz alguns elementos desse contexto na sua fala. E tem também um comentário da Maíra Guasi, do Rio de Janeiro, que o que percebemos localmente é que a saúde reconhece melhor a importância dessa articulação, mas que a assistência social precisa ser convencida dessa articulação, né? E aí eu queria ouvir, Gabriela, o que que você acha desse comentário da Maíra, né? Ela vê isso na realidade do estado do Rio de Janeiro, e você também, né, pensando nas visitas que você já fez a campo, tanto na época, né, da publicação dessa IO, você estava no Ministério, ali trabalhando na área da atenção, que é responsável, né, uma das principais responsáveis por essa IO, o que que você tem a compartilhar, né, dessa vivência próxima nos estados? Bom, então, esse comentário, Maíra, ele é comum, né? Ele não é restrito aí ao Rio de Janeiro, né? Assim como vocês sabem, e a gente tem visto isso tanto desde essa época, Cleidson, como recente, né? Então, em capacitações, em atividades educativas que eu tenho podido participar, tenho ouvido bastante isso. E exatamente essa fala, a gente precisa convencer, né, a assistência social. E aí, também já até aproveito a fala da Patrícia e o comentário do Carlos Basília, porque acredito que esteja tudo isso está interligado, né? E sim, o que a gente vê, um esforço da gestão nacional, né, a nível federal, para que isso aconteça, e aí ali isso avança um pouco, mas na hora que a gente tem aí, né, a descida para estados, municípios e de forma local, tem sim bastante essa dificuldade dessa articulação e essa sensação de que ainda é preciso convencer. Então, o que a gente tem pensado aqui diante, né, desse desafio que muitas vezes a gente acaba esquecendo, a gente desempenha muitas ações no dia a dia, né, e pensando aí, né, especificamente em educação, capacitação, discussão de caso, comitês locais, né, às vezes não o comitê como um todo, mas, por exemplo, comitê de discussão, comitê do óbito, vigilância de alguma outra situação específica, e que a gente acaba não convidando, né, às vezes até não lembrando de trazer ali a assistência social, às vezes a gente até tem esse esforço de combinar, mas de convidá-los, mas que eles não acabam não participando. Mas a gente tem visto que isso é um passo, né, que favorece sim para que eles compreendam do que a gente está falando, por que isso realmente é importante. Porque para a gente, muitas vezes, isso é extremamente claro, a gente tem muito isso, né? A gente compreende a determinação social, a gente tem isso, evidências científicas, inclusive, mas para assistência social, se a gente for pensar uma formação humana, né, e não de saúde, tem outros meandres ali, muitas vezes para eles não vou dizer uma novidade, mas é algo fora do que eles têm pensado rotineiramente na prática de trabalho deles. Então, a gente tem percebido bastante isso. Inclusive no MAF. Apareceu, por exemplo, a gente não entende a linguagem, às vezes é uma linguagem biológica de falar assim, tem que fazer busca ativa, ou tem que, alguma coisa específica, assim, de ações que eles não compreendem, nem isso, que para a gente que parece estar muito claro. Então, eu acredito que se a gente começar
desde lá da ponta, né, trazendo para que eles entendam do que a gente está falando e o quanto isso realmente faz diferença na vida dessas pessoas individualmente e coletivamente para a saúde pública, saúde coletiva. Eu acho que aí a gente consegue ir trabalhando essa questão de ter que convencer, né, a partir do entendimento do que isso significa. Porque a gente só vai convencer mesmo, a gente só vai promover uma mudança de comportamento, né, e aí uma intenção de estar mais próximo, se fizer sentido para eles. Então, eu acho que é isso que falta em todos os níveis. É eles, de fato, entenderem por que isso é importante, né? E, assim, com uma linguagem clara, acessível, conseguindo discutir isso, conseguindo discutir, tá, mas para a gente o trabalho é dessa e dessa forma, como que a gente encaixa, né? Então, acredito que seja, a partir desse sentido, uma ideia de algo que dê para a gente começar a pensar, a inserir, né? Para tentar caminhar nesse sentido. Acho que é isso, Ok, Luiz. obrigado, Gabriela. Obrigado, Gabriela. Patrícia, você tem algum comentário? Porque isso também vai bem direto, né, na sua última fala. Então, você quer complementar algo? Super importante. Eu falei assim, ai, que passe para mim, por favor. Porque, na verdade, é isso. A gente vê na prática, né? Mesmo onde já acontece, não tem alguma troca. A gente pede um tempo para mostrar o porquê daquela articulação, o porquê da importância daquela permanência. Mas isso não é só em relação à assistência social. Tá? Isso é em relação a todos os setores aí transversais, né? Eu acho que mesmo eu tenho visualizado, enfim, na tuberculose, sim, eu acho que isso é mais claro, porque faz muitos anos que a gente vem estudando e mostrando evidências. Né? Na área da saúde, de modo geral, né, não é novo, né, a questão dos determinantes sociais, mas acho que ainda ela não foi tão incorporada em práticas. Aí eu falo até enquanto curso mesmo, né? Na formação, a gente fala, a gente tem o discurso, mas a maior carga horária acaba sendo para assistência mesmo, né? Para essa parte mais biológica, mais medicamentosa. Então, eu acho que mesmo para os profissionais, como eu vou fazer? E por isso que eu chamei a atenção lá, que eu falei, não é o encaminhamento. A gente na saúde às vezes acha que encaminhar para assistência social a gente está fazendo articulação. Né? Não é essa a proposta dessa articulação que a gente fala, né? É do acompanhamento compartilhado. Né? É o que a gente, por exemplo, hoje em dia, não em todos também, infelizmente, a gente vê acontecendo no NASF. Né? O NASF, a proposta não é um atendimento individual separado, é esse matriciamento, é ir qualificando os profissionais para que você ganhe esse know-how de conseguir direcionar e fazer um atendimento compartilhado, inclusive, onde for necessário. Então, a ideia é que faça esse atendimento, por exemplo, na saúde, a gente tem um planejamento individual, lá eles também têm um planejamento individual, muda os nomes, estou falando de uma forma mais genérica para as duas áreas entenderem, né? Então, fazer é o mesmo planejamento. Então, é olhar. Então, viu que tem uma vulnerabilidade, né? Eu não preciso saber se aquela pessoa vai atender os critérios para entrar no Bolsa Família, por exemplo. Uma coisa que eu chamo a atenção, principalmente nessa parte socioeconômica, a gente na saúde atende um público muito parecido, né? A comunidade tende a morar em casas parecidas, a se alimentar de forma parecida, a trabalhar, né? Então, a gente não consegue perceber como sendo uma condição social ser um agravante. Então, é isso que a gente precisa. Os profissionais da saúde alertar. Então, olha, se essa pessoa está com tuberculose, mesmo ela sendo igual ao vizinho dela, ter o mesmo padrão de vida do vizinho, ela precisa de uma atenção. A gente precisa chamar a assistência social para mostrar isso. A assistência social, a mesma coisa, né? Os usuários são os mesmos. Então, assim, essa pessoa está emagrecendo, tá? Né? Vamos lá, você já foi no serviço de saúde, de ligar, de fazer um contato, de conversar com as equipes. E isso vale para todos, né? Chamando a atenção, porque eu tenho visto isso nas áreas técnicas, inclusive da saúde, né? Assim, a gente vai qualificar as equipes? Não, a gente vai enfrentar os determinantes sociais, né? Como? Então, essa é a tecnologia inovadora, né?
como fazer essa articulação com os outros setores? É quando vai tirar lá a carteira de identidade, por exemplo, fazer o registro de nascimento, o atendente está sensível e fala, nossa, essa mãe não está muito boa. E perguntar, né? E encaminhar e sugerir que ela procure um serviço de saúde. Então, essa é dessa articulação, na verdade, que a gente está falando, né? Obrigada por abrir para mim, viu, Cleiton? É um tema que Obrigado, eu Patrícia. ficaria o dia todo falando. Obrigado, Patrícia. Eu vejo aqui no chat não tem mais perguntas, apenas elogios à excelente apresentação, ao excelente debate que vocês duas estão realizando nessa tarde. Então, a gente está encaminhando, né, para os minutos finais da nossa webinar. Antes de encerrar oficialmente, eu queria agradecer, né, a CGTM, SVSA, aqui na pessoa da Patrícia, da Tieme e da Fernanda, né, a eleição desse tema e a possibilidade da gente abrir para essa conversa tão importante, tão oportuna no atual cenário nacional. Queria agradecer o apoio da Rebeca também, né, que nos apoiou aí no chat. Quero dizer que nós tivemos aí, né, permanentes durante toda a apresentação, né, cerca de 200 pessoas. E para encerrar, eu queria apenas uma frase, né, uma última frase de algo que vocês tenham esquecido de falar, ou que achem que é importante deixar de mensagem final para a gente encerrar esse nosso tema. Uma frase. Impossível. Gabriela, Gabriela. Impossível que eu consiga falar algo em uma frase. Bom, eu vou usar o tempo para agradecer. Agradecer, eu acho que esse momento já, por si só, é de extrema importância. Acredito que sejam informações de interesse para todas as pessoas. Por exemplo, a fala sobre o MAF, né, que é um instrumento, é uma estratégia que é proposta aí desde 2019, mas que para muitas pessoas é nova. Então, acredito que quanto mais a gente fale sobre isso, que isso se expande, chegue nas pessoas e que a gente consiga incluí-las para discutir, acho que isso faz a diferença. E aí, não só para o MAF, como para todas as outras ações, né? Quando a gente fala de articulação e integração. Então, tanto no que diz respeito ao manejo, à vigilância, ao controle, mas também à elaboração de políticas, as questões do cuidado integral, integrado, né? Então, quanto mais a gente conseguir conversar, né, entre pares que somos, acho que essa é a diferença em todo esse espectro que foi falado aqui hoje, tá? Então, muito obrigada e passo a fala para a Patrícia. Acho que eu vou passar a vez. Pode? Eu quero agradecer, né, a todo mundo que todos estão nos assistindo aí, né? E fazer um chamamento, na verdade, porque a gente precisa, todos nós precisamos nos envolver, né? Nos envolver nos conselhos locais, conselhos municipais, porque todas essas propostas também, elas precisam, muitas delas, elas precisam de projetos de lei, né? Transporte gratuito, alimentação, enfim. Então, que a gente se envolva mais nessa luta, nesse trabalho. Juntos a gente vai, né, o Chavão, juntos a gente vai alcançar essa meta, um fim na tuberculose como problema de saúde pública. Obrigada, viu? É o que esperamos. Então, obrigado, Gabriela, obrigado, Patrícia, obrigado a todos vocês que acompanharam, né, essa apresentação, essa transmissão. Lembro que ela vai ficar gravada, em breve disponível para quem perdeu alguma parte a voltar e assistir novamente. As apresentações também vão estar disponíveis lá no webinar.aids.gov.br. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom restinho de semana. Até a próxima live na próxima quinta-feira.